Olá, amigos da TV Copacabana.com. Muito boa noite. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a questão do assédio moral nas relações de trabalho. Hoje em dia, com a evolução do mercado de trabalho, esse tema tem sido muito debatido, muito ressaltado, em razão da postura de alguns chefes, que estão extrapolando os limites dessa chefia, desse comando, e trazendo sérios problemas para os empregados subordinados. Nós temos verificado uma incidência muito grande desse tema. A Justiça do Trabalho, o próprio Tribunal Superior do Trabalho vem agindo de forma bastante firme, bastante dura, no sentido de coibir essa prática, condenando as empresas a pagar indenizações pesadas, como forma de servir de caráter pedagógico, de ensinamento, para que outros chefes não ajam dessa forma. De forma que nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho, rapidamente, sobre esse tema, para definir o que significa o assédio moral, as suas características, geralmente a sua orquestração, como se dá, exatamente para esclarecer ao trabalhador brasileiro, no sentido de que ele possa também evitar e se colocar de uma forma segura e correta em relação a esse chefe agressor, pelo aspecto moral. Então, nós temos que começar esse programa hoje falando das características do assédio moral. O assédio ele tem que ser praticado por um superior hierárquico, ou seja, é alguém que tem um comando profissional, uma hierarquia sobre você, sobre o empregado. Ele tem que ser continuado. O assédio não é um fato isolado, não é uma agressão isolada. O assédio é uma continuação de agressões psicológicas, verbais, e por vezes até físicas. Nós tivemos um caso recente aqui, que ainda está até pendente de julgamento, que a minha cliente ressaltou que, além de ser realmente atingida psicologicamente, com críticas, palavrões, agressões psicológicas, críticas muito acima do normal, muito duras, exposição dessas críticas perante seus colegas, uma forma que tinha objetivo, essa chefe tinha o objetivo de criar um nível de exposição negativa para ela perante seus colegas. Além disso, chegou ao ponto de ter, no meio desse contexto turbulento, de ter uma agressão, uma pequena agressão física também, puxão pelo braço, no cabelo, enfim, empurrão, algo que realmente denote uma conduta descontrolada dessa pessoa, dessa chefe. Então, o assédio moral é um ato praticado, são atos contínuos praticados pelo superior hierárquico com o propósito de desestabilizar, de gerar até um pedido de demissão do empregado. Por vezes, o empregado chega a tal ponto de buscar um pedido de demissão para se livrar daquela situação que está acontecendo. Isso é muito comum, o empregado querer se afastar, ele já não aguenta mais suportar tamanha pressão. Então, o empregado faz uma carta de demissão, encaminha a direção da empresa e se livra daquele problema, acreditando que assim vai se afastar daquela situação. Isso não é a forma mais recomendável, porque na medida que o empregado age dessa forma, ele está prestigiando o agressor. Ele não denunciou, ele não tomou providências, então o agressor vai agir assim com outras pessoas que ali estarão sob a sua tutela, a sua chefia. A postura correta do agredido, do empregado agredido moralmente, é uma postura de se cercar de provas, Até hoje em dia existe, todos os celulares têm gravador de áudio, de vídeo, Fazer imagens dessas agressões, já são aceitas pelo judiciário, pela sociedade, Se cercar de colegas que possam no futuro ser testemunhas de uma demanda judicial,
anotar os dias que isso ocorre, os horários, fazer uma espécie de um registro disso, né? E se a empresa tiver um porte maior, né, vamos supor que a empresa tenha esse porte maior, que seja então feita uma reclamação efetivamente para a diretoria, para um cargo mais elevado dessa empresa. Ou seja, após colher todas essas provas, imagens, fotografias, depoimentos de colegas, fazer um relatório e encaminhar com cópia, né, e ficar com um protocolo disso para a direção, para a presidência, enfim, para alguém que possa realmente lhe ouvir e tomar providências contra esse chefe agressor. O agressor, geralmente, em tese, é uma pessoa covarde. Ele faz isso por algum recalque, por alguma situação até de infância que ele tenha passado, enfim. E ele, então, não é uma pessoa que tenha capacidade de resistir a certas situações. Então, o empregado tem que tomar essas cautelas e se cercando, né, de provas para que denuncie perante a empresa esse chefe agressor, né, moral, e também, na hipótese de haver ação judicial no futuro, né, para que tenha essas provas colhidas já prontas para que sejam usadas no processo judicial. O resultado, quando você vai à justiça buscar e relatar esse fato do assédio moral, né, dessa postura inadequada do seu chefe, você vai lá, relata todos esses fatos e busca uma indenização por danos morais. Ou seja, você vai à justiça buscando um reparo, né, e quem vai te reparar é a empresa e não o agressor. O agressor ali, ele é um preposto da empresa, um representante da empresa. Se a empresa não tomou providência, não corrigiu, permitiu aquele tipo de atitude, ela vai responder, né? É uma responsabilidade objetiva, ela tem que responder por esse dano causado ao empregado. Hoje é muito comum esse tipo de relato, né? Nós temos uma quantidade enorme, na área bancária é muito comum, né? Em outros segmentos da sociedade de trabalho é muito habitual algumas práticas, vou citar aqui alguns exemplos, né? Até na hora do almoço, né, o chefe convida todos do setor para almoçar com ele e não convida a pessoa que ele está assediando moralmente, né? Então a pessoa já se vê, vamos dizer assim, abandonada, já se vê frágil mediante o grupo que ela trabalha, né? Vamos que ela trabalha ao lado de 10 pessoas, né? E aí o chefe convida essas 9 pessoas, ou 10, e sai para almoçar, sai para um festejo, e nunca a convida, né? Isso já é uma demonstração de que ele está isolando aquela pessoa. Depois passa a fazer cobranças exageradas, né? E muitas vezes cobranças realizadas na frente, né? Na frente dos colegas, dentro do ambiente de trabalho, onde pessoas vão escutar, podem até rir, né, debochar, né? O ser humano ele reage a esse tipo de situações. Então, nós acreditamos que você, telespectador da TVC, possa entender que o assédio moral é uma prática covarde, né, ilegal, né? É muito importante que as pessoas que têm um poder de chefia saibam exercer esse poder de forma coerente, de forma tranquila, nunca abusando do direito de comando, de mandar, sempre respeitando os princípios humanos, né, o princípio da dignidade humana que está previsto na Constituição Federal e, sobretudo, tendo educação para lidar com as pessoas. Cada pessoa, cada ser humano tem uma configuração, tem uma formação e essas pessoas necessitam e têm o direito de serem respeitadas em seu objetivo, no seu mercado de trabalho, na sua atuação profissional e não podem sofrer nenhum tipo de perseguição por parte desse chefe, né? Nós acreditamos que essa mensagem, aqui em cerca de 10 minutos, possa esclarecer bem esse tema, né? Nós vamos botar aqui algumas situações aí para ilustrar, para ilustrar essa questão do assédio moral. E você, empregado, né, que esteja assistindo esse vídeo, sempre fique atento
para essa circunstância, ou seja, não aceite ser assediado moralmente, reclame com as pessoas corretas, né? Se una com outros colegas para buscar apoio, para não permitir que o chefe avance ainda mais, porque geralmente o assédio moral não freado, não impedido, ele resulta muitas vezes em uma situação de depressão, né? O empregado chega ao ponto de ficar deprimido e perde a capacidade laborativa, perde a vontade de trabalhar, perde a vontade de se relacionar profissionalmente. Muitas vezes esse tema chega até em casa, ou seja, ele chega em casa sofrendo por conta dessa perseguição, desse assédio no ambiente de trabalho. Então, eu acredito que nesses 10 minutos aí tivemos condições de passar alguns elementos para vocês, sempre com a linguagem acessível, para que todos possam compreender aí os temas. O assédio moral, portanto, é uma brutal covardia que deve ser repudiada. Muito obrigado, bom dia.